da minha alegria, externar minha gratidão a Deus pela sua vida. Amém. Por você ter prontamente aceito o meu convite. Amém. Gente, boa noite a todos. Nós estamos aqui mais uma vez na live no Mali Livros. E hoje a ilustre presença da pastora Fabiana Góes Figueiredo. Pastora Fabiana Figueiredo, seja muito bem-vinda ao Mali Livros. Amém, obrigado. Estou muito orgulhosa, estou me sentindo honrada desse convite, ainda mais de alguém que estudou comigo há anos e anos atrás. Gente, ela está contando os nossos segredos. Ela me conhece há muitos anos, né, pastora Fabiana? Sim. Um tempo bem antigo, né, há 30 anos aproximadamente. Verdade. E hoje, pela misericórdia e graça do Senhor, nós estamos aqui para bater esse papo edificante. Amém. Para a glória de Deus. Amém. Então eu quero saudar a todos com bem-vindos. Sejam bem-vindos, escrevam aí seus comentários enquanto nós estamos conversando. E depois essa live eu vou subir para o YouTube, lá no Mali Livros, livros que edificam. Mas enquanto isso, coloque aí o seu comentário, mande um beijo para a pastora Fabiana e aguenta coração, porque teremos muitas emoções e um papo edificante nessa noite. Deus me deu o presente de eu conversar com a pastora Fabiana nessa noite. Eu estou extremamente alegre. Eu também. Porque é um presente do Senhor. Como é bom nós termos referencial. E a pastora Fabiana é um referencial na minha vida. Obrigada. E eu vou contar daqui a pouquinho por quê. Pastora Fabiana, você começa orando, por favor? Amém. Vamos orar especificamente pelo nosso Brasil. Amém. Estamos mais do que nunca precisando. Amém. Vamos orar. Senhor Jesus, nós queremos te louvar por essa noite, nós queremos te louvar por esse dia, nós queremos te agradecer por essa oportunidade de fazer uma live, Cadamares. E nós, como igreja, queremos apresentar a nossa nação diante do teu altar. Nós estamos vivendo um momento tão assim drástico, Senhor, mas nós sabemos que o Senhor está nesse lugar, está nesse momento e está sobre a nossa nação. Pai, a tua palavra diz que tudo o Senhor já venceu na cruz do Calvário, inclusive as doenças. Então nós sabemos que o Senhor já venceu o Covid. Então se o Senhor já venceu o Covid, nós já também vencemos o Covid. Nós queremos orar pelas famílias que perderam os seus entes queridos, nós queremos orar pelas pessoas que estão nos hospitais doentes. O Senhor é o Deus da cura, o Senhor é Deus de milagre, o Senhor é o Deus sobrenatural, que o Senhor possa agir com o seu sobrenatural nos leitos de enfermidade, em nome de Jesus. Abençoa a nossa nação, nós temos esperança, o Senhor tem uma promessa sobre a nossa nação. Nós sabemos que esses dias um homem de Israel liberou uma palavra profética e nós estamos debaixo dessa palavra, Senhor. Israel é a terra da promessa e o Brasil também faz parte dessa promessa, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, amém. Pastora Fabiana, quantos anos já falamos aqui? Para quem não sabe, nós estudávamos juntas há 30 anos atrás. E para a glória de Deus, eu pude reencontrar a pastora Fabiana na minha trajetória cristã. Muitas coisas aconteceram, né? A vida acaba nos levando para lugares, e Deus nos leva para lugares diferentes, porque Ele tem propósitos na nossa vida. E para a glória de Deus, eu pude ver o seu esposo, o pastor Fred, ministrando na igreja que meu primo congrega, que é um povo abençoado, um povo maravilhoso. E, a partir de então, eu comecei a conversar com o meu primo sobre uma conferência que tem aí na igreja que vocês pastoreiam. Eu não me lembro agora o nome, mas tem em janeiro. É o Tiro Leste. Isso! E o meu primo começou a falar e crescer no meu coração a vontade de ir, ainda não tive a oportunidade. Mas eu amo a sua terra. A pastora Fabiana é do litoral norte paulista. Isso mesmo. E todas as vezes que nós estamos em São Paulo, de férias, né, que Deus nos permite ficarmos aqui em São Paulo, a gente corre para o litoral. Eu amo a sua terra, especificamente Maresias, que a gente vai descansar. E esses dias eu passei numa praia, a gente foi agora, tivemos que descansar um pouquinho. Eu acho que era Barra do Una, tem uma igreja de vocês. Tem uma igreja nossa lá. E eu falei pro meu marido, eu falei, amor, olha aqui, tem uma rocha. Não tivemos a oportunidade de ir,
porque nós estávamos hospedados em Maresias, mas eu amo a sua terra, vocês têm qualidade de vida. Temos Tenho mesmo. clamado por este lugar. E quando Deus você vier abençoe. aqui para o Litoral Norte, não deixa de nos visitar. Dá uma passadinha eu aqui em preciso mesmo. Bertioga. Eu preciso. Amo esse lugar. E aí, nessas andanças, né? Porque é bom nós estarmos com pessoas que edificam as nossas vidas. Amém. Nessas andanças espirituais e ministeriais, veio parar em minhas mãos, com o propósito de Deus, o livro Sonda-me. Que alegria! Foi, olha, num momento muito oportuno, eu sempre tive uma briga muito grande, até vamos dizer com Deus, por causa da minha vida profissional. E esse livro falou muito comigo, meninas. Vocês vão entender por quê. Muitas mulheres se identificam. Pastora que tapa, que surra. E aí Deus falou comigo, ministrou na minha vida sobre este livro. E o Mali Livros não existia ainda. Quando eu comecei a montar aqui, orando para o Senhor, colocando diante do Senhor as mulheres que viriam falar conosco nesse mês de março, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, Deus me lembrou desse livro e da pastora Fabiana, e é sobre ele que nós falaremos hoje, com muita alegria. Amém. Pastora, primeiro eu quero saber como surgiu a ideia de escrever um livro, uma pastora, mãe, né, esposa. Como que surgiu a ideia de escrever um livro com esse título? Sonda-me, vivendo e experimentando o agir de Deus diariamente. Deixa eu só fazer um adendo. Acredita que eu li esse livro, eu acho que em 2 horas. Eu acredito. A maioria das pessoas assim que divide comigo, testemunha comigo o tempo, o que se identificou no livro, sempre fala que e no máximo 3, 4 dias as pessoas devoram o livro, porque parece que as pessoas falam que parece que eu estou contando a história. Então é gostoso de ler. Eu fico muito feliz e grata a Deus por conta disso. Além disso, parece que a sua história se identificou comigo, com a minha, e com certeza se identifica com muitas histórias, porque é o que nós vivemos. É o nosso dia a dia, né? É o nosso dia a dia, é a nossa verdade. E eu chorei muito em algumas partes. Agora fala para nós como surgiu a ideia desse exemplar e que venham outros, pastor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nossa alma. Vai vir outros, em nome de Jesus. Eu sempre gostei de redação. E eu sempre gostei de escrever. E a maneira assim que eu me expresso melhor não é falando, não é ministrando, mas é escrevendo. E assim, eu sempre escrevi, desde pequena, eu sempre dei carinho para os meus pais, expressei o meu amor por eles através de cartinhas, através de bilhetinhos. E o Sonda-me, ele surgiu através de um propósito. Eu atuo no Ministério Profético. E eu fiz um propósito com Deus chamado Adorando no Tapete. Eu fiquei 30 dias num propósito onde eu separava no mínimo 10 canções e eu me separava, eu me escondia. Eu me escondia no ambiente da minha casa, entrava no secreto com Deus e ali através daquelas 10 canções eu vivia e vivo experiências incríveis. E eu ia escrevendo essas experiências, eu ia escrevendo o que o Espírito Santo ministrava no meu coração, ou como eu estava me sentindo naquele dia. E no último dia do propósito, eu comecei a chorar, porque eu fui anotando, escrevendo, e algumas coisas eu fui até postando na internet. E no último dia, o Espírito Santo falou assim para mim: o seu primeiro livro está pronto. Glória a Deus. Maravilhoso. E aí o meu esposo estava assim me vendo de longe, né? Porque eu estava digitando e chorando, ouvindo as canções e chorando, e meu esposo me assistindo de longe. E ele veio, me abraçou e sem saber de nada ele falou para mim: o seu livro está pronto. Só que assim, na verdade, esse livro, eu ainda não editei ele, porque ele também o meu esposo agora em maio ele vai lançar um devocional. O meu primeiro livro, que é esse livro que eu fiz no primeiro propósito, Adorando no Tapete, ele é também um devocional diário. Então eu estou me organizando para
colocar esse projeto em prática. Porque Amém! Que boa tem muita coisa assim para tá. Tem muitas coisas ainda assim guardadas dentro de mim que faz parte desse novo livro. Provavelmente eu já tenho até nome. Ô, Glória, pode dar um spoiler ou não? Posso sim, posso sim. Talvez ele chame As Quatro Faces. Glória a Deus. As Quatro Faces de a expectativa Deus. só aumenta. Pastora, pode vir lançar ele aqui no Mali Livros. Quando o livro for editado, manda para mim, a gente vai fazer um lançamento aqui, tá? Amém, vamos fazer sim. Com a maior alegria. E aí, me conta um pouquinho do início desse Sonda-me. Então, através dessa experiência com Deus, que surgiu o Sonda-me. Aí ele foi para a gráfica, foi... E também, o que acontece? Nós temos uma conferência na nossa igreja chamada Sonda-me. E eu primeiro fiz o propósito... Primeiro participei da conferência Sonda-me. E nessa conferência eu me identifiquei muitas coisas que foram ministradas. E eu identifiquei que eu estava já há anos convertidas, mas eu não vivia a paternidade de Deus. E ali eu me identifiquei com o que estava sendo ministrado, reconheci o que estava sendo ministrado, me arrependi do que eu identifiquei e confessei o que eu identifiquei. E logo após, alguns meses após, eu entrei num processo de cura e libertação. E alguns meses após, eu enfrentei novamente o gigante da rejeição. E aí, enfrentando o gigante da rejeição, porque ele não deixa de se levantar, ele pode se levantar diariamente, ele pode se levantar na nossa casa, ele pode se levantar no nosso serviço, ele pode se levantar na nossa igreja. É um gigante que todos nós enfrentamos. Só que na cruz, Jesus já conquistou a nossa vitória. Porque a cruz é o suficiente, a cruz nos faz viver uma vida de plenitude. Então, ali nós não somos rejeitados. Então, a gente não precisa alimentar essa rejeição. E por conta desse gigante que se levantou, o Espírito Santo perguntou para mim, você já tem as ferramentas para lutar contra esse gigante. Então, o que você vai fazer para derrubar esse gigante? Aí eu pensei, adorando no tapete. Eu vou entrar num propósito de adoração. Glória a Deus. E aí, quando eu comecei a escrever o meu livro, eu perguntei para Deus, qual que é o nome do meu livro? Aí ele falou, Sonda-me. Precisava ser Sonda-me, porque o Sonda-me, ele virou uma chave na minha vida. Na minha vida espiritual. E esse livro, gente... Na minha vida emocional. É um livro de processos, né, pastora? São processos que você conta. E um dos processos, são muitos, né? São muitas fases que, assim, a gente pode ficar espantado. Poxa, mas uma pastora viveu isso? Sim, uma pastora viveu isso no tapete com o Senhor, uma cura, uma limpeza, uma libertação. E aí eu vejo, assim, pelo que eu li do livro, a partir disso também houveram muitas fases de crescimento espiritual na sua vida. Sim. E uma das fases que você viveu, que você comenta aqui, é sobre a família disfuncional. Porque, como eu disse, são várias etapas. E a família faz parte do nosso crescimento. Sim. Espiritual, emocional, psicológico. Sim. E uma das fases foi você reconhecer essa família disfuncional e as lacunas que elas promoveram carências, né? Geraram carências. Então, queria que você falasse um pouco sobre isso, que é muito importante, porque a gente vê hoje as pessoas querendo desvalorizar muito a família que Deus construiu, que Deus constituiu. Então, eu não nasci num lar cristão, e os meus pais, eu sou, assim, filha de pais divorciados, né? Meus pais se separaram, eu tinha 9 anos de idade, e essa separação, ela causou muitas feridas no meu coração. O meu pai, ele nunca foi ausente, ele sempre foi presente, ele nunca nos abandonou. Só que um lar que existe a separação, ele deixa marcas. Não fica tudo igual. Se você colar um sulfite no outro e você for tentar separar, ou você não vai conseguir, ou você vai conseguir, mas você vai rasgar. E vai ficar pedaços de um sulfite no outro. E assim foi o divórcio
na vida dos meus pais e na minha vida, eu tenho certeza que na vida da minha irmã também. E quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê que não existe família perfeita. A minha família, mesmo sendo hoje uma pastora e sendo cristã, a minha família ela não é perfeita, mas é uma família que busca a perfeição em Deus, busca se aperfeiçoar em Deus, busca viver os princípios em Deus. E quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê a família de Davi, uma família disfuncional, a família de Jacó, uma família de Jacó e Lia e Raquel, uma família totalmente disfuncional. Abraão também, junto com Sara e a sua serva também, formaram uma família disfuncional. Então, assim aconteceu comigo também. E a separação dos meus pais fez com que eu, na minha adolescência, sentisse muita necessidade de me relacionar com homens mais velhos. E hoje eu entendo, como uma mulher mais madura, como uma mulher curada, que eu não estava buscando um namorado, que eu não estava buscando viver uma experiência, eu estava buscando um pai. E uma carência, né? Uma lacuna de carência. Uma carência, faltava algo. No tanto que eu fui mãe aos 16 anos de idade, né? Sim. Mas meu filho é um presente de Deus na minha vida, viu? Porque é um dos pimpolhos, né? Ele faz parte do processo de crescimento na minha vida. Amém, amém. Pastora Fabiana tem 3 filhos. Por favor, fale o nome deles. É o Felipe, casado, né? Tem 29 anos, casado com a Tainá, que é uma filha também. A Rafaela, nossa bailarina de 18 anos. E o Isaac, o nosso caramuto, que o apelido dele é Caramuto, o nosso caçula de 13 anos. Eu tenho 3 Eu já vi a Rafaela ministrando. Eu já vi a Rafaela ministrando. Uma bênção. Meus 3 filhos são uma bênção, são 3 profetas. Sim. Amém, glória a Deus. São das nações. E amém. Vocês estão vendo, gente? A maturidade espiritual faz isso, né? Verdade. São profetas, não é a mãe que segura, mas fala, os meus filhos são para as nações. É isso para as mães que estão aí de plantão, olha só, que sabedoria, hein? Precisa liberar, né? Nossos filhos são do Senhor. E que eles vão e dê frutos, né? Para a glória de Deus. Pastora, dentro disso tudo, eu queria que a senhora falasse um pouquinho qual a diferença, que nós estamos falando de amadurecimento, e um dos pontos de uma mãe que amadurece é esse, né? Devolver aquilo que é do Senhor, os filhos. Amém. E aí a senhora fala no livro, posso te chamar de você, Pode né? me chamar, você tem a mesma idade você, que eu. por favor. O amadurecimento, a diferença de amadurecer no Senhor e a diferença de amadurecer com o Senhor. Por favor, que está aqui mencionado no seu livro, na página 38. Na página 38, né? Então, isso. Na verdade, o que eu quis falar é que, assim, não existe diferença de nós estarmos no Senhor e com o Senhor. Não existe diferença. Na verdade, eu quis dizer que para a gente viver uma vida de renúncia, uma vida de restauração, a gente tem que estar no e com o Senhor. Injetada no Senhor, andando com o Senhor, desfrutando do Espírito Santo. Nós precisamos, para desfrutar de tudo que Deus tem para as nossas vidas e para a vida das nossas famílias, nós precisamos estar no Senhor e com o Senhor. Não existe diferença. Amém. E essa maturidade, com certeza, vem de leitura bíblica, além do tapete. Amém. Vem de leituras de livros que forjaram toda essa visão espiritual. Porque para uma pastora que ajuda junto com o seu esposo a lidar com as pessoas, né, a ministrar e tantas coisas que você desenvolve no ministério, eu queria saber também como que você se prepara, além da leitura, além do tapete. Livros, a chave bíblica. Porque eu vi aqui no seu livro, desculpa te cortar, eu vi muitos exemplos. Pastor Luciano Subirá e outros tantos. Sim. Então, eu quero saber como você se prepara. Então, assim, o segredo do evangelho, o segredo está na intimidade com Deus, né?
Porque se você é uma pessoa que tem intimidade e tem relacionamento com a pessoa do Espírito Santo, considera essa pessoa do Espírito Santo, automaticamente você é uma pessoa que quer se relacionar com a palavra e tem necessidade de estar lendo bons livros. E a gente sempre tem que ter o cuidado desses bons livros, porque existem livros que é melhor a gente nem ler. Mas, assim, eu acredito que são bem poucos. Graças a Deus, Deus, assim, tem nos presenteados com homens e mulheres de Deus, com jovens de Deus, assim, que têm nos edificados. Eu amo ler Luciano Subirá, eu amo ler José Rodrigues, li também o livro da pastora Thalita Pereira. Gente, que livro incrível o livro da pastora Thalita. Muitos livros. Eu li ainda. Muitos eu ainda livros. Não li. Eu estou lendo um livro, Crescendo no Profético. Agora me deu branco do nome desse pastor, mas é um pastor que eu sou completamente apaixonada. Acho que é Billy Johnson, alguma coisa assim. Não me recordo. Isso também eu não conheço ainda. Mas eu leio bastante livros de pastores que não são brasileiros. Sim. Só que eu não me recordo agora os nomes. Sim. E isso tem ajudado na sua construção como serva, como mãe. Sim. Você tem algum livro para indicar como mãe, para as mães que estão aí de plantão? Como mãe? Eu tenho aquele livro, O Poder da Mãe que Ora. O Poder dos Pais que Ora. Esse livro é maravilhoso. Sim. É um livro tão antigo, mas esse livro ele é maravilhoso. E o livro... Eu acho que eu tenho ele aqui na minha estante. Pode falar, pastor. Tem um livro também do pastor José Rodrigues, que é o ex-presidente da MCM, Família, Lugar de Delícias. Também eu super indico para os pais estarem lendo, as famílias estarem lendo. E tem um livro também que Luciano Subirá ministra muito, que chama também Família. Esse livro do Luciano Subirá é maravilhoso. Quando eu subir a live pro YouTube, eu vou escrever tudo, a pastora vai me mandar, eu vou escrever e deixar tudo na descrição do vídeo. E o livro Crescendo no Profético é de Mike Balco, é isso? Mike Balco. Isso mesmo, Mike Bickle. É isso aí. Crescendo no Profético. Esse livro é maravilhoso. Depois eu vou colocar tudo, a pastora Fabiana manda uma listinha para mim no meu WhatsApp e aí eu posto tudo na descrição do vídeo para vocês, porque a gente, quando nós temos boas indicações, né? Com certeza a gente já vai de olho fechado, só para degustar, só para nos alimentarmos. E a gente sabendo que vem uma pessoa que tem experiência ministerial, experiência de vida, experiência na vida familiar, Amém. Com certeza a gente já coloca isso na nossa listinha para edificar as nossas vidas também. Eu queria saber também, pastora, na conferência do Sondami, que você até mencionou, você foi confrontada em abrir as gavetas da sua alma. Não foi isso? Foi. Eu quero saber um pouquinho desse processo. Como você já falou, é um processo. A libertação na minha vida e na vida de muitos de nós é um processo. E nessa conferência, a nossa missionária, a nossa querida pastora Mila, ela disse que a conferência, ela não estava... No último dia, né? Ela não estava acabando, ela estava começando. Porque o Espírito Santo, ele ia nos levar a abrir gavetas. E isso seria um processo. E eu realmente vivi esse processo. É um dia de cada vez. E tudo acontece, Damares, com a identificação. Você se identificando com Jesus na cruz. Quando você se identifica com Jesus na cruz, você vê que aquilo que você está passando não é nada. Você fica constrangido, aquilo te constrange. Poxa, o que eu passei, o que eu passo não é nada perto daquilo que Jesus passou na cruz. E quando a gente se identifica com Jesus na cruz, esse processo ele é maravilhoso. Porque aí é um processo de identificação, onde você identifica, isso é obra do Espírito Santo, não sou eu que faço, não é você que faz, não é pastor, é obra do Espírito Santo na nossa vida. Isso é uma coisa muito individual. Quando você se identifica com Jesus na cruz, você automaticamente se constrange, se arrepende, eu já falei isso, e confessa. E a Mila é uma pastora nossa que ficou 12 anos na África.
E durante esse meu processo de gavetas, nós conversávamos muito pelo WhatsApp. Ela me ajudou muito nesse processo, porque eu falava, Mila, eu lembrei de tal coisa, e o Senhor me fez lembrar de muitas coisas da minha infância, de muitas coisas da minha adolescência. E o que acontece? Nós, quando casamos, eu transferi muitas coisas que estava ligado à minha mãe, ligado ao meu pai, eu transferi muitas coisas para o meu casamento, para o meu esposo. E no processo do Sonda-me, da conferência Sonda-me, no processo de abrir essas gavetas, eu fui vendo que muitas coisas, a culpa não era do Fred, a culpa era de uma mentira que estava na minha mente, de um sofisma que estava na minha mente, que não era ele, que era um passado. É uma transferência de carga, né? Exatamente. É uma transferência de carga. Exatamente. E aí a gente esquece, na verdade, essas gavetas, joga o fardo, dá o fardo para Jesus, porque o fardo dele é leve. Exatamente. Mas a gente é confrontado ao abrir a nossa alma, principalmente assuntos passados. A gente geralmente não quer. Por isso que eu fiz questão de falar sobre isso, pastora, porque a gente não quer falar do passado. Mas quando vem a luz de Jesus, ele nos confronta e fala, você tem que falar do seu passado. Sim. Porque o que era trevas transformou-se em luz. Sim, e Deus, ele nos leva para o passado, não para a gente ficar lambendo as feridas, mas ele nos leva para o passado para curar. Ele permite que a gente vá no passado somente para curar, para que a gente possa desfrutar do presente e abraçar um futuro que está nos esperando. E você colocou aqui num dos capítulos que crescer dói. Dói. É justamente nesse viés. Crescer dói, mas faz parte. Para romper, é que a gente tem não que quer, doer. né? Exatamente. A gente às vezes não quer ficar segurando ali e fica sofrendo com a dor, com a falta de perdão, né? Isso. Mas a gente quer ficar segurando, fechando aquela gaveta, mas aí o Espírito Santo chega e fala, você vai abrir todas, porque eu quero olhar todas. Mas é um processo que você tem que iniciar, né, pastor? Exatamente. Como você disse, não é o pastor, não é a pastora, você quis isso. Sim, né? Sim. É muito importante nós desejarmos. Se você quer subir de nível, não por conta de um ministério, mas por conta do que o Senhor por conta daquilo que Ele já fez. Se você quer alcançar algo novo no Senhor, mas por conta daquilo que Ele por conta da pessoa que Ele você precisa abrir suas gavetas. A gente precisa abrir as gavetas e vale a pena. Dói, mas vale a pena. Amém. A gente fica mais parecido com Ele. Glória a Deus, é verdade. Pastor, agora eu vou revelar por que esse livro falou tanto comigo. Sobre a renúncia. Eu ainda estou sendo curada nessa questão de renúncia da vida profissional, mas eu não vou dar spoiler não, eu quero que você fale sobre isso, porque quando eu cheguei nesse capítulo, mas eu chorava tanto, ai, Jesus está falando comigo, obrigada, Senhor, porque o Senhor me ama, obrigada, Deus, e eu chorava, me derramando ali na presença do Senhor, e você sendo usada por Deus através das suas palavras, que eu não era a única mulher que tinha renunciado às minhas profissões, e que Deus tinha algo na minha vida ministerial. Como é difícil, porque eu vivo isso há 19 anos. E como é difícil. Olha, a Andréia está dando risada da minha cara, que está aqui com a gente. Andréia, beijo, te amo. Porque ela sabe que é assim. Ela que me emprestou esse livro maravilhoso. Ela merece os créditos, pastora, porque ela falou para mim, Mari, leia o livro da pastora Fabiana. Toma! E aí, Deus falou muito comigo. A sua história é um pouquinho parecida com a minha. Por favor, relate sobre a renúncia. Renúncia, né? Quando a gente olha para Jesus e quando a gente olha para o Evangelho, o nosso Jesus é um Jesus de renúncia, né? Só que não é fácil. Não é fácil viver as renúncias. Eu comecei no mercado de trabalho muito jovem, né? Há muito tempo. Não há muito tempo atrás, não, né? Porque a gente é jovem, né, Damares? Claro. Mas na minha época de adolescência, poderia se trabalhar com 14 anos. E eu entrei no mercado de trabalho com 14 anos. Então, eu fiquei independente financeiramente muito cedo. Então, eu conquistei as coisas muito cedo.
Então, quando chegou o tempo... Só que quando chegou um tempo determinado na minha vida, que eu já estava convertida, que eu estava já entendendo os princípios de Deus, o valor da família, foi quando eu tive meu segundo filho, que foi a Rafaela, que eu tive que deixar ela para voltar a trabalhar. E eu deixei ela aos prantos, mesmo não deixei ela na creche, não deixei ela na escola, deixei ela com a minha sogra, mas deixei ela aos prantos, porque eu falei, poxa, eu queria tanto ter esse privilégio de estar com a minha filha, de cuidar da minha filha, mas eu ainda precisava trabalhar, porque o que o meu esposo ganhava ainda não era suficiente para sustentar a família. Então eu precisei voltar ao mercado de trabalho. Mas naquele dia, eu e a minha sogra, nós entramos num propósito de oração, para que Deus abrisse uma nova porta para o meu esposo, para que eu tivesse a oportunidade de cuidar de casa. A princípio, eu desejava isso, só que eu sabia que isso ia ter um custo. Ao mesmo tempo que eu queria viver essa experiência de ser dona de casa e de ser mãe, eu sabia que isso ia ser muito difícil, porque nós vivemos uma fase que eu ganhava mais que o Fred. Só que isso, assim, quando a mulher não tem sabedoria, é muito ruim. E houve uma fase que eu não estava tendo sabedoria. E os valores estavam sendo trocados, sabe? Eu estava controlando a minha casa. Eu estava governando a minha casa. Não porque o meu esposo não era um homem de Deus, mas eu não estava me posicionando no meu papel, sabe? Então, assim, durante muito tempo, a minha independência financeira atrapalhou também o meu relacionamento e o meu casamento, porque existia uma troca de valores. E quando eu deixei de trabalhar, eu deixei realmente de trabalhar quando nós mudamos para Bertioga. Porque o Fred ele recebeu uma proposta de emprego e essa proposta de emprego também tinha uma proposta de mudança. E eu entendi que havia chegado a hora de eu renunciar ao meu emprego. E eu vou te falar, não foi fácil. Ontem eu reli meu livro rapidinho para que nós tivéssemos essa live com excelência. E Deus novamente falou comigo através do meu livro. E hoje eu vou te falar, no meu livro eu coloquei o seguinte, que para mim ainda não era fácil. Mas hoje eu vou te falar, hoje eu estou nadando de braçada. Hoje eu não estou mais sofrendo mais. Hoje eu já entendi que eu estou no centro da vontade de Deus. Eu estou onde Deus quer que eu esteja. Não é fácil, gente, não é fácil. Eu estou começando a entender, pastora, depois de 19 anos quase, meu filho vai fazer 19, eu estou começando a entender. Olha como eu demorei, gente, quem me conhece sabe quanto é difícil, mas eu renunciei também. E você que está aí hoje, olha, eu disse que o papo seria edificante. Talvez você esteja passando pela mesma situação. Às vezes você não consegue abrir mão, porque o seu esposo ainda não ganha para sustentar a família, mas às vezes você consegue abrir mão e não quer renunciar. Coloque isso diante de Deus. Às vezes a renúncia vai te colocar onde a pastora Fabiana está dizendo, no centro da vontade de Deus. Isso é maravilhoso. Você sabe, ainda que eu tenha medo, medo não tenho medo, não é medo. Ainda que eu tenha preconceito em relação a muitas coisas, é preconceito mesmo, em relação à minha vida, a vida profissional. Eu sei que eu estou no centro da vontade de Deus, mas sou teimosa. Mas não quero fazer aquilo que Jesus não quer, não quero. Mas isso vai passar, viu, Damares? Porque eu tenho visto o quanto tem valido a pena. O quanto tem valido a pena por conta que as oportunidades, eu vejo que eu dentro de casa, meu esposo ele pode ficar muito mais livre. Ele pode se entregar muito mais, ele pode se dedicar muito mais. Eu vejo a diferença na vida do Felipe, eu vejo a diferença na vida da Rafaela, na vida do Isaac. E eu tenho visto o quanto é grato. Eu valorizava, eu achava que eu era valorizada pelo aquilo que eu fazia, pelo aquilo que eu produzia. Não por conta daquilo que eu era em Deus. E hoje em dia esses valores estão muito trocados. A gente se valoriza pelo aquilo que a gente produz. Sendo que Deus não está mandando a gente produzir, Ele está mandando a gente fluir. Você sabe que eu tenho uma filha espiritual que ela está até aqui nessa live. E ela renunciou um grande emprego.
Deus começou a pedir Uau. esse emprego, começou a pedir esse emprego, começou a pedir esse emprego. E ela tem um filhinho lindo que acabou de fazer 3 anos. E Deus começou a chamar ela para casa, para cuidar da família. E não foi fácil para ela. Eu sei que não foi fácil, eu sei que não vai ser fácil. Mas você acredita que o filhinho dela não falava? O filhinho dela não estava falando. E ela parou de trabalhar. Na primeira semana que ela parou de trabalhar, o menino tá parecendo um papagaio, não para de falar. Então, você Glória a vê, Deus. assim, não que É seja, resposta. não que seja errado a Não, mulher é trabalhar, resposta. não é errado a mulher trabalhar Não. fora. Não é Para Deus, errado. para nós, pastora, cada um, Deus tem um propósito. O propósito do Senhor na minha vida era que eu não trabalhasse. Se eu disser para a senhora que eu já mandei milhares de currículos e ninguém me chamou para tomar um café, e um dia eu estava fazendo uma pilha de currículos, eu cheguei na igreja e o pastor falou, não sai da arca. A arca é o teu lugar. Você está querendo procurar proteção fora por quê? Então, para Deus, o Senhor tem um propósito na vida de cada um. Exatamente. Mas eu creio que essas suas palavras, e que eu abordei do seu livro, farão hoje uma edificação para alguém, para alguma mulher que está assistindo. Porque às vezes a gente é tão bombardeada com informações mundanas mesmo. Não, você tem que produzir, você tem que produzir, você tem que mostrar. A gente tem que mostrar aquilo que Deus quer que nós mostremos. Que somos filhas. Sim. Né, e que Ele tem cuidado. Uma complementação. Faltou alguma coisa para você nesse tempo? Não faltou, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. O Senhor, Ele sempre tem me surpreendido. Amém. Glória a Deus. Não falta nada, né? Não falta nada, muito pelo contrário. Ai, tá vendo, gente? Que maravilha. Por isso que é bom, assim, a gente ser edificado por uma mulher que tem visão de Deus. Glória a Deus, pastora Fabiana, pela sua vida. Por você estar aqui hoje nos ensinando. Amém. Que alegria. Pastora, eu quero saber agora um pouquinho sobre... Você já até comentou, mas eu quero que você relate com mais detalhes. O sofisma da rejeição. Que isso também é algo que quer ser incutido nas mulheres, eu vejo, principalmente. Os homens sabem lidar um pouco mais com esse assunto. E nós, mulheres, muitas vezes, somos atingidas. Ou por rejeição no corpo, ou por rejeição na família. Enfim, por favor, fale conosco sobre isso. Então, o sofisma, ele é uma mentira, né? Primeiro que o sofisma, ele é uma mentira que a gente faz virar uma verdade. E eu percebo que nós mulheres, nós sofremos mais, né, com essa mentira. E existe 2 tipos de sofisma, né, de rejeição. O passivo, até no meu livro eu falo sobre isso. Tem o passivo... Sim, deixa eu procurar aqui. Vê aí, vê se você acha na página. Eu notei tudo, vamos ver. Eu não sei se vocês lembram Eu não sei se vocês lembram daquele caso da Eloá, aquela adolescente que o namorado assassinou ela. Aquilo ali é o que o sofisma da rejeição ele é capaz de fazer. Porque aquela menina, ela terminou dele. E ela não era obrigada a continuar o namoro. E por conta que parece que ela estava começando já a paquerar alguém, mesmo que ela não tivesse paquerando alguém, parece que ele se sentiu rejeitado, porque parece que ela estava fazendo trabalho escolar com mais um outro jovem, outro adolescente, e ele se sentiu rejeitado e ele resolveu sequestrar, né? Invadiu o apartamento, e isso faz parte de uma rejeição. Tem pessoas que por conta da rejeição, do sofisma da rejeição, da mentira da rejeição, ela é capaz de matar. É capaz de destruir não só a sua vida, como a vida de outra pessoa. Aqui, pastora, você relata sobre o passiva e agressiva. É isso aí. São os 2 termos. Me fala a página. E na passiva, a página 76 e 77. Você quer dar uma lida? Dá uma lida aí. Sim, na passiva tem algumas características. Tristeza contínua e depressão. Autocomiseração, que é sentir pena de si mesmo, lamber as feridas, como você já disse. Olha, insônia. Gente, autodepreciação, eu sou feio, enfim, eu sou feia. Complexo de inferioridade, insegurança, medo, sentimento de culpa, né? Crianças cujos pais morrem ou se separam, como a pastora já disse aqui, que lidou com o divórcio, e as pessoas na infância se sentem culpadas, né? Também pessoas que na infância
sofreram abuso, mas que sentiam prazer, né? E timidez excessiva, dores físicas, ansiedade, tudo isso. E tem também a agressiva, que aí gera ira, raiva, arrogância, manipulação, competição, possessividade, superioridade, dominação, inflexibilidade, teimosia, criticidade. Gente, esse livro é muito bom. A pastora daqui a pouquinho vai falar como vocês fazem para adquiri-lo, tá bom? Porque esse livro é maravilhoso. E aí, para dar continuidade nisso, você fala também de um episódio que eu também me identifiquei bastante, sobre o jantar da virada do ano. Por favor, como foi isso? O que foi que aconteceu? Porque ali você entendeu o direcionamento do Senhor. E às vezes o Senhor usa umas estratégias que nós não entendemos mesmo para nos mostrar o seu direcionamento. Você sabe que eu comecei a entender que Deus não me queria no mercado de trabalho. Porque eu aqui em Bertioga, mas sempre falava pro Fred, eu quero voltar pro mercado de trabalho, eu quero fazer alguma coisa, eu quero montar uma loja. E o Fred falava, Fá, não é de Deus, não é que eu não quero te liberar, eu te libero, mas eu sei que não é de Deus. E aí eu fui brigando com Deus, mas respeitando a vontade dele, mas não estando feliz com essa vontade. Só que chegou um processo na minha vida que Deus, ele não queria só eu cuidando de casa, mas ele também queria que eu também abrisse mão de algumas atividades da igreja. Porque o que acontece? Existe estações nas nossas vidas, também dentro da igreja, também ligado a ministério. E eu sempre, até hoje, eu atuo muito por trás dos bastidores. Só que eu gostava muito da panela, da vassoura. E Deus já havia falado para mim que já havia me transicionado. E que não era mais para mim ficar atrás das panelas, atrás das vassouras. Que não era mais, que ele já tinha... A igreja estava crescendo, que era para me delegar essas coisas. Só que eu gosto tanto disso, eu gosto tanto de fazer isso. Sabe assim, aquela coisa de Marta? Não que seja errado isso ser faz Marta. parte do crescimento, delegar, gerar novos líderes. Exatamente. E não é errado ser Marta. É maravilhoso ser Maria, mas ai das igrejas sem as Martas. Só que Jesus estava me chamando para uma transição. Ele estava querendo me transicionar. Ele estava querendo que eu escrevesse. Ele estava querendo... Que você ministrasse. Exatamente. Sobre a vida das mulheres. Exatamente. E eu fugindo disso. Eu com medo disso. O sofisma da rejeição, de não ser aceita. Entende? E aí, assim, dia 31 de dezembro, eu estava organizando um jantar de virada de ano na igreja, no dia que eu ia ser ungida pastora, e existia um mezanino na nossa igreja, e eu que havia guardado os talheres, os pratos nesse mezanino, porque a cozinha estava passando por uma reforma. E aí eu falei, eu preciso buscar esses talheres. E tinha umas 4, 5 pessoas na igreja, só que eu não quis incomodar as pessoas. Peguei uma escada de 4 metros, Damares, pus lá no local e subi. Quando eu fui colocar o meu primeiro pezinho, o pezinho esquerdo nesse mezanino, a escada voltou nesse degrau, no último degrau. Quando eu coloquei o meu pé esquerdo no mezanino e o direito ficou na escada, a escada voltou para trás comigo. E eu quebrei os meus 2 pés no dia 31 de dezembro de 5 anos atrás. Quebrei os meus 2 pés, tive que passar por uma cirurgia no meu pé esquerdo, quebrou feio, o osso que sustenta o peso explodiu. Esse osso, ele parece um ovo, né? Ele parece o chocolate soufflé, cheio de buraquinho. E ele explodiu, mas foi um processo, viu? Foi um processo de Deus na minha vida.
Amém. Não foi Deus que me derrubou, não foi o Eu queria que você falasse diabo. sobre isso. Eu queria que você falasse sobre isso. Porque Porque assim, às vezes a gente já fala, foi o sim, demônio, sim, assim, né? a Foi Deus que religiosidade me derrubou. faz a gente achar que Deus nos castiga. E Deus não nos castiga. A gente não tem um Deus que nos castiga. E a religiosidade também faz a gente achar que crente não fica doente, que crente não sofre acidente. E aquele acidente não foi Deus que me derrubou dali e não foi o diabo que me derrubou. Foi eu que fui imprudente. Foi a minha imprudência. Foi a minha falta de não transicionar que me fez cair dali. Foi a minha falta de resposta a Deus. Deus estava me chamando para transicionar. Tinha outras pessoas que poderia. Eu poderia ter chamado a irmã que estava lá para segurar a escada para me subir, mas eu não quis chamar. Entende? Para não incomodar, será que foi para incomodar? Para não incomodar, ou uma questão de orgulho, de querer controlar, Super de mulher, querer estar né? no controle Podia de ter todas chamado as um homem para coisas. subir, podia ter feito Exato, milhares, exato. milhões de estratégias naquele momento, Mas né? o controle faz a gente não estar no centro da vontade de Deus. Caminhar por lugares que Deus não se agrada, que Deus não quer. Aí o Exatamente. Senhor mostra, né? Olha, não era para você estar lá. E, Gente, vocês estão vendo? e quando ele Que ama, ele bem. quebra os pés, né? Ai, sim. O pastor, quando a ovelhinha está saindo do caminho, ele quebra a perninha, carrega ela no colo e põe ela de novo no aprisco, né? É isso aí. É assim, nós temos um pastor, um pai que cuida de nós. Estão vendo, meninas? Que bênção. Pastora Fabiana, muita experiência com Deus. Eu não vejo a hora de ler o próximo livro. Eu também quero que você fale um pouquinho, mas tudo dentro da direção do Senhor. Eu sei que tem um templo, eu sei disso. Tá. A gente vai ler o livro da pastora Fabiana. Pastora, enquanto isso, fala para nós onde a gente pode adquirir esse livro, por favor. Então, eu vou depois passar a página, o Instagram da Rocha Story. Nós temos Tá. no Instagram, a nossa loja da igreja, ela tem uma página no Instagram e as pessoas podem chamar nessa página e através dessa página a pessoa pode comprar o livro. E também pode me chamar. Pode chamar também no meu Instagram que eu também direciono a pessoa. E no site Como está da o seu igreja. Instagram? Meu Instagram Por tá favor. tá como Fabiana Figueiredo. E da igreja? O da igreja tá como Rocha Rio Santos. Também pode adquirir Então, gente, pelo Instagram da igreja também. tá bom. Aí, gente, quem quiser, depois eu vou compartilhar todos os endereços com vocês, mais especificamente quando eu subir a live. Mas olha, quem está aí prestando atenção, pode adquirir esse livro. Olha, você vai amar. Eu li muito rápido, engoli as páginas desse livro, que eu fui me identificando. E você depois pode presenteá-lo para alguém também. Com certeza vai explicar a vida de muitas pessoas. Eu sou um pouco suspeita de dizer, porque a Rocha Eterna, a igreja Rocha Eterna, eu tenho uma história com ela, desde bem longe na minha adolescência. Tenho amigos na Rocha Eterna do Carrão. Beijo, pastor Marcos, pastora Damares, amo vocês demais, vocês sabem disso. E o pastor Mauro, ele fez parte da minha convenção e da conversão e da conversão do meu esposo. Sabia disso, Fabi? Eu não sabia. Meu Deus! A gente começou a frequentar a Rocha, nós éramos de uma outra denominação, e a gente ia quando era eu estudei na Pena Júnior, para quem sabe onde é, aqui em São Paulo, era uma casa atrás, Sim. que tinha reuniões. E a gente fugia da nossa igreja, os jovens, e íamos para lá, ser ministrado pelo pastor Mauro. E tinha mais um pastor, que o nome dele acho que é Marcos. E esses dias eu conversando com meu marido, ele falou, Mali, você lembra? Ele que fez o apelo, eu aceitei Jesus. Então a Rocha sempre teve, bem no comecinho da Rocha, pastor. Sim, nossa, que legal. A gente se juntava nessa casa, e isso foi um tempo de bênção, um tempo de ministração. Então, eu amo a igreja de vocês, né? Amo o que Deus tem feito na vida de vocês. Tenho acompanhado o pastor Fred, quando eu tenho oportunidade, tenho sido ministrada por vocês, e vocês são bênção na nossa vida. Amém. Eu glorifico a Deus, e que o Senhor continue o sustentando e abra mais portas.
que eu vá para o litoral e veja mais rocha ainda. Igual eu vi aí. lá em... como é o nome mesmo? Caraguatatuba também tem. Barra do Una. E agora nós temos... Barra do Una. Obrigada, amor. O Flávio está aqui falando. Barra do Una, isso. E nós Aonde temos tem mais, pastor? Caraguatatuba. Nós temos em Mogi das Cruzes e brevemente em Paraupeba, Minas Gerais. Ô, Glória! Glória, daí, povo de Paraupeba. Terá rocha aí, hein? Glória a Deus. Ai, a gente está acabando, que pena, né? Que pena. Que pena mesmo. Eu ficaria aqui muito tempo, mas eu queria que a senhora falasse um pouquinho, você, né? Nesse tempo de pandemia que a gente tem vivido, tem muitas pessoas que estão lidando com algo que nós não estamos preparados, porém é algo que é a permissão do Senhor, que é o luto. E eu queria que você relatasse um pouco sobre como foi você lidar, que você fala disso no livro, o luto do seu pai. Como foi para você essa experiência? Então, eu sei, assim, Damares, por conta de Jesus... Como que Deus te curou, né? Sim. Porque eu sei que teve um tratamento do Senhor. O que acontece é... Eu vejo Deus dando uma frieza muito grande para mim e para o meu esposo. Não porque a gente não ama as pessoas, não porque eu não amasse meu pai, eu amo meu pai, porque ele está vivo aqui dentro de mim. Mas eu vejo que quando Deus tem um chamado nas nossas vidas, ele coloca algumas friezas que as pessoas olham e não conseguem entender. Mas é por conta de onde ele quer nos levar. E por conta daquilo que ele quer fazer através de nós. E eu sei lidar com a morte. Por quê? Porque o que a Bíblia fala? Ó morte, aonde está a morte? Só que isso é para quem conhece a palavra, né? E para quem conhece, se relaciona com o Espírito Santo. Então, eu acredito que as pessoas que verdadeiramente têm conhecimento da palavra, se relacionam com a palavra, se relacionam com o Espírito Santo, ela consegue lidar com a morte. Eu sei que, assim, não deve ser fácil uma mãe perder um filho. Eu não vivi essa experiência e pretendo não viver. Eu tenho amigas que são cristãs, que são mulheres de Deus, que perderam seus filhos e que estão no processo ainda do luto. E mesmo sabendo que o seu filho vive no Senhor, mas assim, não é fácil. Mas comigo foi algo especial, Damares, porque eu acredito que Deus, ele é um pai tão amoroso, que ele sabia que se ele não fizesse isso comigo, eu ia ficar completamente frustrada. E no dia que o meu pai faleceu, eu vivi uma experiência maravilhosa com a paternidade de Deus. Horas antes do meu pai falecer, o Espírito Santo ele me chamou e eu fui para o quarto e eu pedi para que minha família não me interrompesse. E no quarto ele me visitou e o meu quarto, a atmosfera estava uma atmosfera de paternidade. E eu pude ver o meu pai mesmo deitado na minha cama. E eu pude me ver criança brincando com o meu pai. E eu não conseguia entender aquilo. Eu falei, Senhor, o que é isso? E o Senhor falava assim para mim, brinca comigo. Brinca comigo. Glória a Deus. Brinca comigo. Sabe aquela coisa do pai chamando o filho para brincar? Aquela coisa do filho querendo brincar com o pai? E eu fui visitada pela paternidade de Deus. E alguns momentos eu até saí do quarto e vim para a sala e falei para o meu esposo, Fred, eu não sei te explicar, mas eu estou assim, olha, Damares, eu nunca fumei maconha. Eu nunca cheirei cocaína, mas eu tava assim, completamente, sabe? Eu tava completamente cheia de Deus. Tranquila. Eu tava assim... Era isso que eu ia te falar. Eu tava numa vibe com o Espírito Santo. E eu falava pro Fred, vem pro quarto, você precisa vir pro quarto para você viver essa experiência comigo. Aí teve um momento... Você falou sobre... desculpa, só para eu não esquecer... sobre frieza, eu acredito que não é, eu acredito que seja fortaleza no Senhor. Exatamente. Vocês vivem uma fortaleza. Uma fortaleza, não é essa super palavra. Mulher, não é isso, porque nós temos angústias, né? Não é isso. Mas é exatamente essa experiência que você está contando, dessa vibe aí com o Espírito Santo, com essa presença de Deus que encheu teu coração de tal forma que o luto, ele foi, realmente a ferida foi curada, como você está relatando. Sim, porque assim, logo em seguida que eu saí da sala e voltei para o quarto, o Fred subiu pro quarto. E aí ele falou, ele bateu na porta, abriu a porta,
E eu estava jogada na cama, vivendo aquela experiência incrível da paternidade de Deus. E ele falou assim, Fá, eu preciso te dizer algo, e eu preciso te dizer que eu entendi tudo. Que por que você está vivendo essa experiência maravilhosa da paternidade de Deus? Aí eu falei, me diz por quê? Por que você está... Qual foi a revelação que você teve? Aí ele colocou a mão no meu ombro e falou, porque o seu pai acabou de ser recolhido por ele. Meu Deus! Meu Então, Deus. assim, não tem como, Damares. Assim, eu vivi o luto do meu pai, mas assim, eu vivi o luto do meu pai, assim, com um coração tão cheio de gratidão, porque Deus, ele me visitou, ele me preparou, ele veio com a fortaleza, ele veio com o refrigério. Tipo assim, meu, você não é órfão, você tem um pai. E assim, o Espírito Santo preparou teu coração antes, né? Sim, e o que acontece? Quando eu tinha 9 anos de idade, eu fiquei dos meus 9 anos até os 12 anos de idade. A minha avó, o povo antigo, eles têm algumas manias, né? E a minha avó materna, ela falava para mim que se eu entrasse debaixo da mesa e batesse na mesa e chamasse meu pai, ele voltaria para casa. E dos meus 9 anos até os 12, eu fazia isso todos os dias. Você acredita? Lacuna. Olha isso, eu fazia isso todos os dias. E quando eu estava no velório do meu pai, eu fiquei sentada de frente para o caixão dele e falei assim para Deus, Deus, que experiência maravilhosa que eu vivi, né? Você me fez viver uma experiência maravilhosa, mas eu tinha um desejo que ele voltasse para casa antes de falecer. E aí o Espírito Santo, olha, até no velório do meu pai, o Espírito Santo me fez me ver, eu não lembrava disso. Ele me fez me ver, eu dos 9 aos 12 anos, debaixo da mesa, batendo na mesa e falando, pai, volta para casa. Aí ele falou assim, olha aí, eu não devo nada para ninguém. Ele voltou para casa. E aonde é a minha e a sua casa, Damares? Existe uma morada, existe uma morada preparada para mim e para você. Por isso que eu amo esse Deus. Gente, tá vendo? A gente tá acabando. Vocês viram? Livros que edificam é aqui no Mali Livros. Inscreva-se no canal. Me siga aí no Instagram, @Mali_livros. E terão muitos outros livros. Semana que vem tem outra escritora, que é a minha querida Fabiola Rocha Moreira, que ela tem livros maravilhosos também. Mas hoje a gente vai finalizar com a pastora Fabiana. Eu não tenho como expressar a minha gratidão em você ter participado e prontamente ter aceito esse convite. Obrigada. Viu? Eu não tenho como expressar. O que eu posso fazer é continuar orando por você, amém, pela sua família, obrigada, por esse ministério abençoador, abençoado, e que a nação precisa de pessoas como vocês que são referência. Amém. E o seu trabalho é lindo. O seu trabalho é lindo. Fabi, gente. Pode chamar de Fabi. Não entendi. O seu trabalho é lindo. O seu trabalho é lindo. Obrigada. Eu vou compartilhar a sua página no meu Instagram, porque é algo que edifica as mulheres, edifica as pessoas. E não desiste, viu, Damares? Continua fazendo, porque isso é maravilhoso. Estou só começando. Eu vou te contar porque rapidinho, porque Deus me chacoalhou também depois do Covid, dos 52 dias internado e 21 dias em coma. Aí o Senhor falou, meu marido falou para mim, quanto você ficou em coma, amor? Eu fico me mandando as suas pregações, eu nunca quis, nunca gostei de me expor. Jesus falou, é agora. Aí o Flávio falou, amor, você agora é domínio público. Eu falei, amor, eu não acredito. Ele falou, é. Eu falei, então, Jesus, eu vou fazer o que o Senhor quer e não vou ter mais receio, né? Sofismas na minha vida. É isso aí, vai para cima. Um Mali Livros para a glória de Deus. Pastora, eu sei que é difícil, mas se tivesse que escolher uma frase do seu livro, qual seria? Eu até anotei aqui uma colinha para mim falar exatamente a frase do meu livro que eu mais amo e é a frase da minha vida. Não há milagre aonde não há dor. Oh, meu Deus do céu! Gente, assim não há milagre. Vai finalizar. Não há milagre sem dor. Amém. Não há milagre sem dor. Ô, Glória, olha eu aqui, gente! É isso. É verdade! E a pastora Fabiana também sabe disso. Esse Deus é maravilhoso e eu agradeço a todos vocês que estiveram aí, tá? Com a gente aqui conosco.
querem saber do livro, eu vou postar tudo, fiquem tranquilos, essa live subirá eu vou subir para o YouTube. E só tenho a agradecer a Deus pela sua vida, pastora Fabi, e por todos que estão aqui conosco. Amém. Quer falar mais alguma coisa, deixar alguma consideração? Eu quero louvar a Deus pela sua vida, quero, assim, também falar para você que eu estou orando por você, intercedendo. Glória a Deus pelo seu trabalho. Não se esconda, não se esconda. Se esconda Amém. em Deus, mas não se esconda de Deus. Amém. E eu vou compartilhar a sua página para minhas amigas, para as minhas irmãs em Cristo, para minhas filhas espirituais. Amém. Quero mandar um beijo, porque tá cheio de mulher aqui, de filhas espirituais, Cheio. de amadas aqui, prestigiando essa live. E quero louvar a Deus pela sua vida. E quero falar para você que em maio o pastor Fred vai estar também lançando o seu novo livro. E você não deixe de convidar ele, viu? Porque vai ser um devocional incrível. E depois não deixa eu esquecer, por favor, hein? Não, e ele já está fazendo... Eu estou esquecendo as coisas ainda por causa do Covid. Não, e ele já está fazendo o terceiro livro, que chama O Legado. Então vai ter o devocional dele e logo em seguida O Legado. Que é um livro também que fala de paternidade. Amém. Pode deixar. Então tá bom, pastora. Obrigada, gente. Beijos, amo vocês. Obrigada por terem entrado, por terem participado. Pastora, fique na paz do Senhor. Amém. E que a sua alegria, a sua unção, as suas experiências espalhem. Amém. E edifiquem a vida de muitas mulheres. Gente, boa noite, uma boa sexta. Continuemos orando pelo nosso país. Amém. Continuemos orando uns pelos outros. Deus abençoe. E lembre-se, livros que edificam é aqui no Mali Livros. Tchau, gente. Deus abençoe. Beijo. Obrigada, pastora. Amém. Beijos. Beijos.